Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, mais um programa Umbanda, Consciência e Juventude. Agradeço a todos que estão nos acompanhando, a nossa espiritualidade, aos orixás e a você que nos permite entrar nas suas casas hoje com mais um programa de Consciência e Juventude, abordando o tema espiritualidade. Então, lembrando aí, antes de começarmos o programa, recadinhos da semana. Sábado, dia 16, nós teremos um workshop de PNL para a comunicação eficiente com o Paul Sander. Depois ele vai falar um pouco do que é isso, o que ele vai abordar no tema, mas assim, gente, corre porque a gente soltou, já tem muitas vagas preenchidas, tem poucas vagas a serem preenchidas, se eu não me engano são 10 vagas a serem preenchidas aí. Vai ser no sábado, a partir das 10 horas, com o Paul, então, um curso extraordinário. E você que é religioso, você vai saber como trabalhar no seu centro com a comunicação, né? Além da espiritualidade, mas com a comunicação. Você que é pai de santo, como se comunicar com os seus filhos, com o terreiro, com as forças. Enfim, o Paul consegue aí ter uma boa abordagem disso, e a gente está trazendo isso nesse contexto porque é uma ferramenta para esse contexto de espiritualidade, de terreiro, é uma ferramenta que não é abordada. Eu acho que eu nunca vi. Você já viu, Flávio, essa ferramenta ser abordada? Boa noite. Boa noite, meus queridos irmãos. Brevemente, sem parecer chato e sem parecer repetitivo, eu não poderia começar agradecendo aí atrasado, mas parabéns a todas as mães, a todas as forças geradoras que foram homenageadas nesse final de semana, em especial minha mames. E respondendo a pergunta do Franz, não, cara, dentro de um molde, dentro de uma estrutura doutrinária, principalmente sobre as estruturas doutrinárias que hasteiam a bandeira da Umbanda, eu nunca vi o PNL sendo usado, pelo menos pelos encarnados, né? Porque os nossos guias, os nossos mentores, eles usam todas as ferramentas, tudo junto e misturado, sempre visando aí a evolução, a libertação da consciência humana, mas institucionalizadamente não me lembro de conhecer nenhum terreiro que utilizasse aí a PNL como forma de melhorar a comunicação, como forma de lubrificar as engrenagens que movimentam aí a troca de ideias, que é muito importante, não só no terreiro, mas em qualquer campo da sua vida. E o assunto que nós estamos abordando, seguindo aí a sequência de programas com o tema espiritualidade, dentro do campo espiritual, a comunicação é de suma importância. O jeito que você se comunica com as suas forças, a forma com que você repassa o conhecimento que eles ancoram, né? Eles transmitem a você, porque o conhecimento ele existe para ser passado, para ser distribuído, e você precisa dominar as técnicas de comunicação, senão aí os planos superiores te passam A e você passa B para as pessoas, e não é esse o intuito aí da grande obra. Isso aí. E boa noite para você também, Mr. Paul. Um bom programa aí para você. E
você a pergunta é diferente. Você já tinha dado workshop de PNL dentro de um terreiro, dentro de um contexto espiritual? Como que vai ser isso para você? Então, boa noite, pessoal. Então é uma primeira vez que vai ter esse workshop no terreiro, pelo menos feito por mim, né? E lógico, podem ter outras pessoas que já abordaram esse tema. A programação neurolinguística é muito conhecida, muito comum, né? A gente quer que todo mundo tenha acesso a essa ferramenta, conheça, né, como que a comunicação interfere na sua forma de pensar e como você, através das palavras, interfere nas representações mentais das pessoas à sua volta, né? E se isso ajuda ou atrapalha, porque esse que é o grande ponto, né? Quando ajuda tá ótimo, quando atrapalha é onde a gente começa a ter os problemas, né? E no âmbito espiritual, no âmbito de terreiro, também é muito importante em todos os campos, né? Como o Fábio já comentou. Então vocês estão aí convidados a acessar mais informações na nossa página do Facebook. Umbanda Consciência e Juventude, tá lá o evento criado, você pode por lá participar, a gente está entrando em contato com todos aqueles que confirmaram participação para o sábado. Torna a dizer, temos vagas limitadas, então corra, entre em contato com a gente aí. Vai ser mais uma ferramenta, mais uma forma de comunicação, porque hoje em dia, talvez o principal aprendizado que o ser humano está tendo é comunicar um com o outro, né? É se comunicar, é a necessidade de se comunicar com uma força, a necessidade de se comunicar com o orixá, a necessidade de se comunicar dentro da sua família. E qual que é o segredo, né? Isso que o povo vai abordar aí no sábado, então vocês não percam. Qual que é o segredo da comunicação? Como que eu faço para eu ser entendido, para eu ser compreendido, né? E qual que é... porque alguns têm tanta facilidade, outros nem tanto, né? Então, e não só para aqueles que vêm da visão espiritual, mas todos aqueles que quiserem essa ferramenta. A gente está com preço promocional, então participem, entrem em contato com a gente. A gente está aqui na rua Doutor Sérgio Meira, 41A, Doutor Sérgio Meira, 41A, bem próximo do metrô Marechal Deodoro. Então, o povo vai estar dando esse curso maravilhoso. Eu estarei fazendo, porque eu acho que essa ferramenta acrescenta, essa ferramenta é essencial para os dias de hoje, para que a gente aprenda a se comunicar dentro do âmbito da espiritualidade e do âmbito de todos os outros campos, né? E falando em espiritualidade, segundo programa, espiritualidade. E aí, Flávio? A gente falou um pouco do que é religioso, o que é espiritual. E agora, como que eu vou trabalhar? Como que eu acredito na espiritualidade? Qual que é a crença? Sabe que a espiritualidade... O que você acredita que a espiritualidade acrescenta na sua vida? E o que a espiritualidade pode atrapalhar? O que é isso para você? Bom, então você começou fazendo uma pergunta, e agora? E agora, fiquem conosco que no próximo bloco responderei essas perguntas do Franz, juntamente com o querido irmão Paul, em mais um programa Umbanda, Consciência e Juventude, aqui na Rádio Toques de Aruanda. Fique conosco. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes.
então voltamos aí com a pergunta: e agora? A espiritualidade, que papel que ela tem na sua vida? Como que você acredita na espiritualidade? Por exemplo, Flávio, você do seu tempo de experiência, você é terapeuta, você provavelmente conversa de espiritualidade e vive espiritualidade de uma forma harmônica, até para passar para as pessoas que vêm te procurar no reiki, no yoga, nas terapias que você oferece. Flávio, onde e qual é a principal dificuldade das pessoas com a espiritualidade? Ou seja, elas acreditam no geral que a espiritualidade é uma coisa boa, no geral que a espiritualidade é uma coisa necessária, é uma dor. Para você? Essa é uma pergunta muito interessante, muito profunda. Vai ser até difícil de responder em poucos minutos, mas eu vou tentar sintetizar da melhor maneira possível. Do meu ponto de vista, o grande problema começa quando as pessoas não entendem que elas são seres espirituais por natureza, por essência, e estão apenas tendo fazendo um estágio emocional, vibracional no planeta Terra, e para que isso possa acontecer, elas têm que habitar aí uma estrutura corpórea mais densa, que traz uma ilusão momentânea de que estamos todos separados. Esse é o primeiro equívoco, quando na verdade deveria ser o contrário. A pessoa, a partir do momento que ela se percebe como uma essência espiritual, tudo na vida dela passa a ter um significado e um fundo de propósito espiritual. Por que os conflitos internos começam nesse ponto de partida? Porque as pessoas elas criam um botão de liga e desliga espiritual ou no consciente, ou no subconsciente, ou no inconsciente delas, e elas ligam e desligam essa chave à medida em que ao bel prazer do ego. Então, por hora elas se veem pessoas não espirituais, e isso justifica, dentro da ilusão do ego, alguns comportamentos. E isso em todos os campos da existência do ser, no campo familiar, no campo afetivo, no campo profissional, no campo religioso / espiritual. Na minha experiência particular, a espiritualidade ela é o que dá sentido à minha vida e ao meu trabalho. Depois que você entende que não dá para separar o espiritual do físico, do tridimensional, que eles são peças complementares de um grande sistema, a forma com que você se percebe, com que você se relaciona com o meio que você vive muda. E eu, como optei pelo caminho terapêutico, eu trouxe isso também para a visão integrada do meu cliente, do meu paciente, do irmão, do ser que está na minha frente. Quais são as consequências operacionais disso? É que nós enxergamos o ser humano como um todo. Não existe a separação da carne, do mental. Eles estão todos juntos, correlacionados, trabalhando como um grande sistema. Então, muitas vezes o problema está refletindo em uma peça desse sistema, mas a origem está em outra peça. Então, quando você tem uma visão espiritual da coisa, você passa a acessar o ser humano como um sistema muito complexo, com várias facetas, e passa a tratar essas facetas dentro de um grande pacote, vamos dizer assim, o que promove os resultados aí milagrosos que nós conhecemos. Por que muitas vezes o milagre não acontece no processo da pessoa? Porque ela tende a tratar
as partes como se fossem separadas, quando na verdade está tudo emaranhado. Então, a espiritualidade para mim, no campo pessoal, é o que me move, é o que me faz levantar da cama todos os dias, e no campo de vista profissional é o que me dá as ferramentas de entender a complexidade do ser humano como sendo um todo. Complementando isso que você está dizendo, Flávio, eu fiquei pensando agora um pouco nessa dualidade, né? Espiritualidade ou o mundo material, né? Porque quando a gente diz assim, eu ligo o botão do espiritual, quando esse botão está desligado, eu estou ligado em que botão? Eu estou ligado no botão do material, né? Daquilo que é a matéria e daquilo que é, vamos dizer, o dinheiro também, né? E coisas relacionadas aos bens e à propriedade. Então comecei a pensar assim, né? Num passado, né, próximo, nós temos o exemplo das tribos indígenas. As tribos indígenas, elas são pessoas altamente espiritualizadas, né? Não religiosas, né? Muitas vezes não tem religião no sentido tradicional, tem sim a espiritualidade. E não tem essa questão da propriedade sobre os bens, ou seja, tudo é de todos, né? Então tem essa visão do todo, essa visão compartilhada de uma vida em comum, de uma vida de cuidar e olhar para o próximo e entender que a tribo como um todo ela é um sistema funcional e todos vão juntos, né? Então em que momento que isso se perdeu, né, para nossa civilização, né? Talvez isso se perdeu no momento em que nós começamos a separar, né? Então isso é meu e não é teu, e eu tenho e você não, né? E aí eu comecei a criar uma noção do material, né? E aí veio alguém e falou assim, não, mas isso é errado, você não pode ter tudo que você quiser e não dar nada para o outro, né? Então você tem que compartilhar e você tem que ter uma compaixão pelo próximo. E aí começou o quê? Um processo de condenar o material, né? Porque então o material passou a ser negativo, né? E o espiritual que é o positivo. Então é apenas uma pequena reflexão para nós fazermos a respeito desse ponto, complementando isso que o Flávio falou, porque na verdade o que nós precisamos buscar é sim esse botão espiritual tá ligado sempre, né, numa consciência de que eu faço parte do todo, e também o progresso material e o bem-estar, não a qualquer preço e nem a qualquer custo, mas num sistema cooperativo, num sistema que todos se beneficiam. Não é? O que você acha disso, Francis? Eu acho que você falou praticamente tudo do assunto. Eu vejo isso, por exemplo, pelo fato da dificuldade dentro da Umbanda, por exemplo. Dentro da Umbanda, há um passado bem recente, se é que isso é passado, tinha uma dificuldade muito grande, por exemplo, do sacerdote lidar com valores materiais. Então, o sacerdote ele tinha ali o custo da casa, ele tinha a essência da caridade, e quanto era o valor material para ele, tanto do lado menos quanto do lado mais, isso entrava em conflito. Então o sacerdote ou ele fala assim, não, eu preciso ser uma pessoa que não me poluo com o valor material. A minha espiritualidade não aceita. Esse é um ponto, e aí ele se tornava uma pessoa que tinha muitas dificuldades nesse campo, né? E é uma constante, você vê muitos sacerdotes, muitas pessoas espiritualizadas com esse conflito, né? Ou aquela pessoa que fazia exatamente o contrário. Se eu estou fazendo isso,
eu preciso ter uma troca, eu preciso ter um retorno bom. Então é aquela pessoa que em um momento ele começa a ter um fluxo de dinheiro, às vezes muito mal interpretado pela sociedade, né? Então você tá vendo? Aquela pessoa faz tal coisa pela espiritualidade, que ela tem não é por ela, é os guias que fazem, é os mentores. Então essa crença, esse ponto realmente é muito presente. Mas falando um pouco falando do cenário da Umbanda, né? O cenário da Umbanda é esse. Quantos sacerdotes eu conheci que não tinha uma questão tinha um problema em falar, olha, eu tenho que cobrar esse valor, ou tenho que cobrar o outro, ou mais. Quantos terreiros isso ainda nos dias de hoje? Eu não consigo, como sacerdote, e acho que não existe ainda na nossa realidade de Umbanda, entrar numa outra casa para desenvolver a minha espiritualidade sem olhares de crítica. Então, as pessoas não entendem que eu sou um irmão de fé. Então, é a minha casa, a casa do outro. É a minha espiritualidade, a espiritualidade do outro. Sendo que os caboclos, os pretos velhos, os exus, os herês, os baianos, os boiadeiros trabalham juntos. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não consigo livremente, como sacerdote, ir numa outra cidade praticar a minha espiritualidade. Então, há uma crença muito limitante, é isso que eles falaram, que vocês escutaram, ouvintes, que meus irmãos falaram aqui, que ou é uma coisa ou é outra. Sim, porque as pessoas confundem justamente a religiosidade, que é algo instituído e determinado, com a espiritualidade. A religiosidade da Umbanda não permite que você pratique a sua espiritualidade da Umbanda. Fez sentido isso? Fez muito sentido. E aí a gente tem o primeiro conflito, né? O primeiro conflito. E isso, talvez, aí o povo vai poder falar um pouco melhor, vem da questão do berço, né? Porque nenhum de nós nasceu e cresceu com a espiritualidade sendo parte da casa. Então, na estrutura, na formação mesmo. Nós aprendemos o que era o Papai do Céu, o que era os anjos, tá? Alguns de nós nem isso tiveram, mas a gente aprendeu que, mas o Papai do Céu, se você fizer uma coisa errada, o Papai do Céu briga. O Papai do Céu pune. Aí a espiritualidade, ela fala que, poxa, então tem uma rixa. Quantas as pessoas encarnadas têm uma rixa com o mundo espiritual? Aquele papel de fantasma, aquele papel que alguém está perseguindo, aquele papel do Deus punidor. Essa crença está no berço. Então eu não consigo, no meu ponto de vista, a estrutura da crença espiritual, ela tem que ser transmutada na primeira fase. Sim, e esse conflito só existe, Franz, porque as pessoas ainda não se perceberam como seres espirituais. Eles estão lá, eu estou aqui, uma existência não afeta a outra, vocês não me atrapalhem, fiquem aí quietos no meu caminho, quando eu precisar de ajuda, eu peço, eu vou lá no balcão de troca e peço. A partir do momento que a pessoa entende que ela, antes de ser um ser físico, ela tem uma essência espiritual e que todos os mundos e os planos estão interligados e reverberando em ressonância, aí a coisa muda. E vamos mais longe, né? Essa essência espiritual, ela é uma essência amorosa, ela é uma essência de luz, ela é uma essência plena de recursos. Então, todos temos dentro de nós todos os recursos que precisamos, para uma vida plena. O que
nós precisamos fazer é aprender a acessar isso. E para isso nós temos muitas vezes uma orientação de guias, uma orientação religiosa ou uma orientação de mestres e de pessoas que conseguem enxergar além, para nos mostrar que sim, você tem dentro de você a solução da sua vida, dos seus problemas, você tem dentro de você os recursos, e você precisa apenas se lembrar de que você é um ser pleno de recursos, você é um ser espiritual, você faz parte de um todo e esse todo tem todas as soluções, não é? E é só uma questão de acessar isso. Parece um pouco simplista, eu sei que não é assim tão simples, no dia a dia é um desafio e nós temos que fazer esse aprendizado, desse acesso, mas para mim não é nada mais que um resgate de uma informação que, como o Franz disse, em poucos casos, pouquíssimos são as pessoas que recebem essa educação espiritual desde o berço. Eu posso falar por mim, o que eu recebi foram fragmentos de religião, que tentaram se encaixar num quebra-cabeça e na maioria das vezes de uma maneira infeliz, limitante, que me prejudicou muito na minha vida e que eu levei anos para me desvencilhar de crenças religiosas desastrosas, que impediam de haver mais aceitação, mais amor, mais respeito, e pelo contrário, faziam uma separação dos bons e do resto, que são os ruins. Então, muitas vezes o que a gente tem é esse tipo de educação. Então, aí a pessoa precisa realmente se livrar de tudo isso para entender, Não, eu sou um ser espiritual, eu faço parte do todo e eu sou pleno de recursos. Dentro da programação neurolinguística, que não fala nada de religião, tem um dos pressupostos básicos que é esse. Todos nós temos todos os recursos que nós precisamos. Então, se uma pessoa pode, você também pode, porque você tem os mesmos recursos que aquela pessoa. Às vezes, devido a limitações, de formas diferentes, mas você também pode. Então, pelo menos em essência, na base, todos somos iguais e temos as mesmas oportunidades, as mesmas possibilidades. Então, é isso que nos permite, inclusive, ajudar as pessoas a resolver muitas coisas, porque elas acessam aquilo que já é inerente a elas mesmas. Sim, muito bom. Para o próximo bloco, então, nós vamos continuar discutindo esse assunto. Vamos falar aí de outros aspectos que eu julgo um dos aspectos mais importantes e determinantes dessa crença com a espiritualidade. Até mais. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Então estamos de volta com mais um bloco sobre espiritualidade e eu quero trazer aí um tema para reflexão para cada um de nós. Para que nós temos a espiritualidade na nossa vida? Não é? Qual é o objetivo que cada um tem com a espiritualidade?
para que eu me interesso por esse tema? O que eu busco de maior e mais importante com isso? Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de reflexão, surgem os valores que estão por trás desse movimento em busca da espiritualidade. Então, os valores podem ser algo como espiritualidade para mim é a caridade, então eu valorizo a caridade, ou pode ser algo como espiritualidade para mim é aquilo que me consola das dificuldades e das dores da minha vida, ou como o Flávio colocou, espiritualidade é o que move, né, ele no trabalho, por conta de entender que somos todos um só e um só movimento e um só ser em evolução. Então, quando nós começamos a fazer essa reflexão, isso nos permite entender o que nós esperamos dessa espiritualidade na nossa vida e qual o papel que ela tem. E a partir daí também saber se esses objetivos maiores estão realmente sendo atendidos, né, através do nosso caminho espiritual. Bonitas palavras, pô, e realmente tudo que está sendo dito nos aponta o caminho de que nada deve ser separado, tudo deve ser entendido como um grande sistema. Agora, o que torna a nossa existência tão fascinante, eu diria, é que a gente não vem com manual de instrução para entender esse sistema e as suas complexidades. Por isso que é muito importante esses momentos que nós passamos juntos aqui, refletindo, trocando essas ideias. E do fundo do meu coração, eu gostaria que vocês, queridos irmãos, após o programa de hoje, começassem a se perceber como seres espirituais 24 horas, porque é isso que nós somos, não tem alternativa, não tem como fugir disso. Nós estamos interligados e nos correlacionando com os planos superiores e consequentemente inferiores também, sempre, não tem como se quebrar esse sistema, não tem como ser uma exceção nesse sistema. E aí é que chega o ponto onde eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o meu querido irmão Paul. Paul, você poderia explicar um pouco mais para a gente a diferença de mapa e de território e como a espiritualidade entra nisso? Porque muitas vezes ao longo aí do nosso desenvolvimento como indivíduos na sociedade é programado no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, um mapa que não condiz com o que realmente é a verdade. E nesse mapa é que estão as programações de separação, que existem diferenças nos caminhos, que os caminhos eles são quantificados, um é melhor que o outro, um é mais, enfim. Dá para se fazer alguma relação dentro da PNL, do coaching? Com certeza, porque o que... Indo até mais profundo na pergunta, esses fragmentos religiosos que você recebeu, você entende isso como sendo um mapa? E aí depois você, com muito custo, muito sacrifício, descobriu ou está em vias de descobrir o território? O que acontece é que, vamos só entender um pouco essa coisa de mapa e território, né? Nós captamos o mundo através dos nossos órgãos dos sentidos, né? Então, o que nós temos na nossa representação, na nossa ideia, nos nossos pensamentos, nos nossos registros mentais, é tudo aquilo que nós captamos do mundo e não o mundo em si. Então nós chamamos a realidade, o mundo, de território. Chamamos de mapa aquilo que nós percebemos e podemos perceber desse território, desse mundo.
né? Isso é o nosso mapa, o nosso modelo de mundo que é formado, né, por tudo aquilo que se vivenciou e se aprendeu. Então, quando nós falamos de espiritualidade, acontece o seguinte, né, que existe uma ideia de se acreditar apenas naquilo que se vê e naquilo que se ouve e que se sente, né? E tem uma ideia de não se acreditar naquilo que não se vê e não se percebe. Então, por exemplo, né, quando a gente fala de entidades que estão presentes, de guias espirituais que nos acompanham, mas eu não estou vendo, então eu não acredito, porque eu não estou vendo. Né? E aí eu pergunto para alguém se alguém consegue ver a eletricidade caminhando, né, dentro do fio. Né? E também não consegue ver, mas está ali e a lâmpada acende. Né? O sinal de Wi-Fi, né? O sinal Wi-Fi, a internet sem fio, ninguém está vendo, mas o seu celular conecta na internet. Então tem tanta coisa assim que a gente não vê. Hoje em dia começa a ficar cada vez mais fácil de nós entendermos que muito além daquilo que se capta imediatamente com os principais órgãos do sentido, muito além disso tem muitas coisas acontecendo. Não é? Então, o Flávio comentou de nós diariamente, 24 horas por dia, nos percebermos como seres espirituais. Como que a gente pode fazer isso? Né? A gente pode fazer isso imaginando que tudo está interligado por uma malha de energia. Então, quando você entende que você não está separado de ninguém, que tem uma malha energética se comunicando com tudo e com todos, o tempo todo no planeta, você começa a entender que você está num mar, né, de energia e que isso pode começar a te dar uma ideia, através de uma imagem mental que você cria, de que você realmente está fazendo parte do todo, que você não está separado disso. E continuando aí a responder o que o Flávio perguntou a respeito de fragmentos, né, de informações, nós recebemos muitas informações durante a nossa vida, e aquelas informações que vêm de pessoas significativas, importantes, como o pai e a mãe, ou professores, né, principalmente quando se é criança, isso entra direto como verdade, né? A criança simplesmente absorve aquilo como uma esponja e aquilo passa a ser uma crença absoluta de uma verdade inquestionável, porque na fase em que a criança absorve isso, ela não tem como questionar. Então é natural que todos nós tenhamos crenças limitantes aprendidas durante a vida. Isso é inerente ao processo de aprendizagem. Não quer dizer que alguém colocou crenças para te prejudicar. Quer dizer que alguém simplesmente te falou no que acreditava. Né? E em algum momento da sua vida você vai precisar parar, ver o que é que você aprendeu e entender, peraí, isso é meu, eu realmente acredito nisso, ou isso é algo que eu aprendi de alguém e que não faz sentido para mim? Né? E aí eu começo então a me desvencilhar desses aprendizados. Muito bom. E uma frase, eu sou, alguns dos irmãos podem até me classificar como sendo um nerd, né? Eu adoro tecnologia, adoro ficção científica. Uma das frases do cinema que eu mais gosto é quando o mestre Yoda vira pro Luke e fala: você tem que desaprender tudo que você aprendeu. Isso é o meu mantra, diário. Eu acho isso genial, porque se o copo já tá cheio, né, Francis? Como é que ele vai ser enchido, se ele já está cheio de coisa que não vou nem dizer que são coisas ruins, mas coisas que não permitam que você crie a sua própria realidade. Como é que isso vai ser preenchido se você já está com ele cheio? É muito comum isso nos terreiros, Franz, né? Nos lugares que você dirigiu ou costumou a frequentar, as pessoas quererem ajuda, mas não darem espaço para que essa informação entre, reverbere e mude a realidade daquela pessoa. Antes de responder a pergunta, vamos fazer um caminho aí, uma
coisa que eu pensei agora com a resposta de vocês. Uma coisa muito importante que dificulta vivermos 100% espiritualmente é essa crença do registro acástico da sociedade. Então, o ser humano ele vive e sempre vai viver em busca de sinal. Por exemplo, o sinal do Wi-Fi, o sinal da eletricidade. E os sinais... Você disse registro acástico ou você quer dizer inconsciente coletivo? Registro acástico. Registro acástico eu vou chegar por quê. Então, espiritualidade foi trazido por esse registro como uma coisa, como um pai criador, né, que cuida dos seus filhos e determina se esse filho é um virtuoso e esse filho vai ser usado ou se ele não vai ser usado. E isso varia de religião para religião, mas isso é um conceito espiritual. Em todas as religiões existe uma crença, um registro acástico de guerra entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, a interpretação, por exemplo, da morte. A interpretação da morte, se eu não me engano, é só os orientais que interpretam isso como uma coisa boa. Como uma coisa que o cara passou o momento de dor. Passou aí o Bushido, né? O caminho que o guerreiro percorre até achar a felicidade. Então, existe uma questão de crença que é registrada pela humanidade no geral como uma guerra. Então, se eu morro, é uma punição. A morte nunca foi uma coisa boa. E isso é uma ligação do mundo espiritual. Por exemplo, tem muitas outras coisas. Dentro do terreiro, o que acontece? Dentro do terreiro e de qualquer outra religião, o conceito, a estrutura que temos é um pai criador? Não, um pai cuidador. E quando eu ponho um pai cuidador, eu ponho a responsabilidade da minha vida, do meu sinal espiritual, da minha caminhada na mão dele. Então, veja bem, você fez uma pergunta. Você fez a pergunta, as pessoas não deixam o campo aberto para serem ajudadas, né? Então, respondendo a sua pergunta, não deixam. Por quê? Porque existe uma guerra, existe um registro que tem um pai cuidador, um pai que toma ação por você. Então, é muito dificultoso a pessoa entrar como ser espiritual se ele se põe na condição de pedinte, o ser que é cuidado e não consegue vivenciar o seu mundo espiritual de uma forma plena. Por quê? Porque há alguém me punindo, há alguém determinando, sabe aquele lance de destino? Então meu destino é viver até 80 anos, e o meu destino foi ser sacerdote de Umbanda, e o meu destino... Então, tá tudo muito desenhado, entende? E o ser humano, ele nasce com tudo muito fácil, entende? Então, ele saiu, ele chorou, mas acho que isso o povo vai poder me ajudar. Aí a mãe põe uma colher na boca dele e alimenta. Aí ele quer assistir alguma coisa, tem alguém que já fez toda a programação para que ele vá lá e liga a televisão. Ele não tem muito esforço. E o caminho espiritual, ele é um caminho de comunicação. É um caminho que você precisa se esforçar para quem? Esse está aí, talvez, o fino. Para quem que eu faço o meu caminho? É para Deus? É para mim? É para o próximo? Então esse sinal, ele é muito sutil. O porquê que eu estou fazendo tal coisa.
E o porquê que eu vou tomar tal ação? Isso determina todo o seu caminho espiritual. Porque uma vez que eu tenho uma crença que o caminho espiritual ele é determinado por um Deus cuidador. Então ali eu já estou pondo a figura da religião. Deus cuidador é religião. Ninguém consegue falar de Deus nessa forma, com essa palavra, com esse símbolo, sem falar de uma religião. Porque quando eu falo de Deus, eu vou naturalmente associar uma imagem, que provavelmente todos pensaram agora. Pelo menos nesse contexto que nós estamos. Ponto. E se o Deus é cuidador, o meu caminho espiritual, ele é determinado por alguém. Certo? Por esse Deus. E se esse Deus está determinando, o meu caminho espiritual é uma coisa, o meu caminho material é outra coisa. E aí, não tem como eu ter a sintonia, se eu ainda penso assim, não tem como eu criar uma sintonia harmônica nesse contexto. Então, na Umbanda mesmo, você pega e fala, poxa, a pessoa tomou uma decisão, de repente, em qualquer ponto da vida dele, que para a sociedade, sob o ponto de vista do outro, é uma coisa que ele não faria, portanto errado. Aí a pessoa vai no terreiro e esse outro, com o contexto que ele tem, incorpora o Exu. E o Exu fala assim, olha, você fez errado. Você está errado. A espiritualidade está fazendo o quê? Está punindo. Sem explicar, por exemplo, e aí talvez aí esteja o aprendizado da religião, do ser humano com a espiritualidade, que cada um tem um mapa. Cada um tem uma forma de vivenciar as coisas que está legítimo e claro, e é justo e perfeito. Ponto final. Entende? O ponto é, e talvez a pergunta que ninguém faça, porque e ninguém queira responder porque causa um conflito. O que está te causando harmonia e desarmonia? Como que por que eu preciso vivenciar a espiritualidade da forma com que você vê? Entende? Então, o antigo falou que espiritualidade é aquela figurinha de Deus. E Deus é o pai cuidador. Se ele é cuidador, ele é um pai que cuida e fala assim, tá certo, meu filho, e passa a mão na cabeça. E é um pai que fala, não, tá errado, você tá de castigo. E é esse o principal objeto de conflito no mundo espiritual. É porque nesse ponto, né, pode gerar uma confusão na cabeça da pessoa de ela não entender que ela é uma co-criadora do seu universo e de todo o universo, né? Ela, com a sua centelha de Deus dentro de si, ou seja, Deus em ação, é uma co-criadora, né, do universo em que nós estamos participando. E aí, só para encerrar esse bloco, entra na questão da responsabilidade. Se eu vou para o mundo espiritual e tenho um pai cuidador que me pune ou me absolve, eu vou ter uma responsabilidade. Eu vou ter uma conduta a ser seguida, sob o ponto de vista qualquer. Isso em qualquer religião, agora sim é religião. Sobre qualquer religião. E aí, para quê? Aí você fala, um ser espiritualizado, a crença dele. Poxa, se eu entrar no mundo espiritual, eu vou ter responsabilidade. Logo, se eu não entrar, tá tudo certo. Entende? Então, joguei aqui uma pulga, né? Muita gente vai
gostou do meu comentário, outros vão surtar. Não estou desacreditando de Deus, eu só estou construindo e digo e repito alto. Estou visualizando sobre o ponto de vista que eu analisei, eu estou olhando. Nesse caso, vamos para a física quântica, eu estou olhando o ponto de vista que eu olho, né? E que pode ser uma coisa que possa acrescentar uma reflexão para você ou não. Mas é essa a intenção do nosso programa, da gente ter um debate. E voltamos aí no último bloco do nosso programa, concluindo as nossas opiniões e nos despedindo de você, querido irmão, que está conectado aí por essa malha energética que o Paul falou a nós, ao nosso programa. Então fique conosco, até o próximo bloco. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Salve, salve galera, estamos de volta aí com o último bloco do nosso programa Umbanda, Consciência e Juventude, dentro da série de programas sobre espiritualidade, e estamos aqui agora para concluir o nosso raciocínio, concluir o que foi refletido ao longo desses minutos agradabilíssimos que passamos juntos. E da minha parte eu reforço o conceito de que somos seres espirituais, multivibracionais, vibrando aí em várias escalas simultaneamente, entrando em ressonância com várias dimensões simultaneamente. E por mais que o nosso ego não queira deixar a zona de conforto, vai chegar um momento em que você vai se perceber como um ser espiritual, e isso vai trazer consequências. Que consequências são essas? A sua postura energética e vibracional, ela vai mudar. A forma com que você se relaciona com o seu meio profissional, pessoal, vai mudar. A forma com que você entende as energias criadoras e geradoras vai mudar. E lhe adianto que você vai ter responsabilidade total sobre quem você é, o que você faz e da forma com o que você faz. O primeiro conceito que vai por água abaixo quando você percebe a sua relação com o todo é de que não existe um pai cuidador, existe um pai manifestador. É bem diferente, bem diferente. Um pai manifestador, ele manifestou em você todas as suas capacidades co-criadoras, realizadoras e manifestadoras. Por isso ele não tem por que cuidar de você. Você é capaz de criar a sua própria realidade. Você é capaz de ser uma expressão viva dele nesse plano em que você está, e é por isso que nós estamos aqui. No final das contas, é por isso que nós estamos aqui. Cada um no seu tempo, cada um no seu processo, mas no frigir dos ovos é por isso que nós estamos aqui. Então, desde já, agradeço a oportunidade de estar encarnado com você, querido ouvinte, nessa realidade. Agradeço a oportunidade de fazer parte junto com você, querido irmão que acompanha de casa, fazer parte dessa malha
muito complexa, que cada dia que passa eu fico boquiaberto com a complexidade dessa malha energética que todos nós estamos fazendo parte. Agradeço aos meus queridos irmãos que apresentam o programa comigo, agradeço à rádio aí, Toques de Aruanda, por mais um programa. Passo aqui a palavra ao querido irmão Paul e vejo vocês na próxima semana. Então fica para vocês aí a reflexão, né? O que te move, né? Para que você se dedica à espiritualidade e quais são os seus valores? Quais são esses valores tão importantes que são atendidos por esse movimento, né? Na próxima semana nós vamos continuar o tema espiritualidade, falando sobre os nossos comportamentos, né, em relação à espiritualidade, as nossas ações, aquilo que a gente efetivamente faz. Então, uma boa noite para vocês e me despeço aqui com vocês. Agora deixo a palavra para o Franz. Muito obrigado, galera. Só deixar uma pulguinha, né, atrás da orelha de vocês. Muita gente fala assim, né, tem aquele bordão: você atrai aquilo que você pensa. Quando você vive espiritualmente sem religião, essa frase muda um pouquinho. Você manifesta aquilo que você pensa. Então você cria aquilo que você pensa. Então, tratem a espiritualidade de uma forma natural, assim como comer, assim como beber, assim como respirar. E não esperem na espiritualidade nada mais do que caminho, do que se situar no ambiente, no nicho, nas pessoas, no mundo que você vive. Espiritualidade é você com consciência. O que determina aonde você vai estar é a capacidade de interpretação dela. Deixo um grande axé, um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo programa. E entre na nossa página no Facebook, deixando um curtir, um like lá no nosso post, na nossa página, para que a gente possa estreitar essa relação. Umbanda, religiosidade, espiritualidade tem caminho, tem fundamento. É preciso conscientizar. Axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.